a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus, ouvintes da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor Jesus para você, queridos ouvintes, a paz do Senhor, que essa paz gloriosa, maravilhosa, bendita, poderosa, a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que o Senhor nos dá, que não é a paz do mundo, que essa paz esteja com você, esteja na sua vida, não só hoje, mas para todos sempre na sua vida, amém? Glórias a Deus, a paz, Senhor, e tinha. Bendito é o nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na Rádio Estúdio FM para levar até você o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã, eu tenho certeza disso, porque Ele sempre tem. Ele nunca envia a palavra dele em vão, sempre tem um propósito. E esta palavra foi confirmada por um pastor ontem na igreja, porque eu queria falar de outra coisa, o meu coração queria falar de Israel, mas o Senhor confirmou a palavra do cego, lá no livro de João, capítulo 9, para nós essa manhã, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir lá, talvez seja eu mesma, né? Talvez seja Deus confirmando na minha vida alguma coisa, e eu creio que Deus sempre vai fazer, na minha vida e na sua vida. Mas em vão nós não serviremos ao Senhor, em vão nós não ouviremos essa palavra poderosa. Ela tem poder para nos transformar, para nos vivificar. Ela tem poder para fazer milagres nas nossas vidas, transformação verdadeira nas nossas vidas. Sempre ela tem esse poder. Então fique aqui, porque Deus vai falar. Amém? Vamos orar então para que nós possamos seguir na nossa programação, né? Deixa eu só mudar um negocinho aqui. Peraí que eu esqueço sempre. Pôr uma luzinha aqui. Aí. Glória a Deus. Aqui. Louvado seja Jesus. Vamos orar, né? Porque vamos clamar a presença de Deus aqui neste lugar. Para que eu não venha falar de mim, mas daquilo que o Senhor quer falar conosco. E que o Espírito Santo esteja aqui nos conduzindo, né? E também preparando o teu coração para receber a palavra, né? Edificando a sua fé, fortalecendo a sua fé para que você creia, que toda a incredulidade caia por terra, que a palavra do Senhor chegue no teu coração, assim como uma fonte de águas vivas mesmo, ou como uma espada que vai penetrar em você e vai discernir todas as coisas e vai fazer aquilo que apraz a Deus. E o que é que mais apraz ao nosso Deus, ao nosso Pai que está no céu? Nos abençoar, irmãos. Deus fica feliz em abençoar o seu povo. Deus não entenda isso. Deus não fica triste em ter que deixar alguém. Ele não se agrada disso, né? Porque acho que ele falou foi para o profeta Ezequiel. Ezequiel, pregue a palavra, pregue. Porque se alguém morrer e não ouviu a palavra por tua causa, é você que é o culpado. Por quê? A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Antes, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, Deus se apraz em nos abençoar e trazer a verdade dEle para as nossas vidas. Então, eu acredito que lá no céu, Deus está bem alegre agora conosco. Eu falando aqui, você ouvindo. É isso que Deus quer. Ele quer enviar a sua palavra como chuva e produzir em nós bons frutos e nós sermos abençoados pelo Senhor. Que isso agrada a Deus. Creia nisso? Então vamos orar pedindo, né? A graça e a misericórdia dele aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na Rádio Estúdio FM, para levar ao teu povo a santa palavra do Senhor. E eu creio, ó Deus, que o Senhor é bom, que tu és fiel, justo e maravilhoso nas nossas vidas. Por isso o Senhor faz essa obra. Em nome de Jesus, ser conosco nessa palavra, nesta manhã. Porque sem ti nós nada podemos fazer. Sem o teu amor, sem a tua graça, sem a tua bondade nas nossas vidas. Essa palavra vai ser como um sino que tine, não vai ter efeito nenhum. Mas eu creio que se o seu Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se ele estiver aqui levando essa palavra, aonde quer que ela vai fazer uma grande obra do Senhor. E o seu nome será glorificado, porque isto te apraz, abençoar o seu povo e o seu nome ser glorificado na terra. Usa a minha vida, a vida da Ritinha que está aqui comigo, ó Deus, para que a tua obra seja feita. Eu te agradeço pela vida dela, que está aqui em nome de Jesus.
fazendo teu ídolo, ó Pai, como ela mesma diz, como uma Jael, em nome de Jesus, por trás, mas ela está ajudando a derrubar gigantes, matar os adversários das nossas almas, em nome de Jesus. Oh, como tu és bom, como o Senhor é rabassui candalabadai. Como tu és bom, meu Deus, como a tua presença é maravilhosa, Pai. Eu creio na tua bênção, na tua graça e no teu favor sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que estão aqui conosco. Meu Deus, vai abençoando, vai, Senhor, protegendo, guardando, livrando do mal todos aqueles que estão em perigo agora, em nome de Jesus. Tu és um escudo e fortaleza das nossas vidas. Entra, Pai, na vida de todos aqueles que clamam, que precisam, e daqueles que ainda estão com o coração endurecido. A tua palavra é um martelo que esmiuça as penhas, vai batendo, 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 até o ser humano amolecer esse coração duro, e o Senhor poder fazer uma grande obra, em nome de Jesus. Entra, papai, onde nós não podemos ir, no coração do homem, que é uma terra que só o Senhor conhece, mas tu conheces e sabe fazer aquilo que te apraz, e sabe tratar conosco, porque foi o Senhor que nos fez, que nos criou, e o Senhor pode nos refazer a qualquer tempo, em nome de Jesus. Ser com seu povo, abençoa a nossa cidade de Ouro Oeste, abençoa o Brasil, em nome de Jesus. Nos guarda, nos livra do mal, nos livra do comunismo, nos livra, Pai, de leis abjetas que vão contra a sua palavra. Levanta homens e mulheres, Pai, para estar à frente nesta eleição que nós vamos viver no próximo domingo, que o seu povo tenha os olhos abertos para escolher aquilo que é melhor para nós, porque se nós estivermos votando errado, o Senhor não tem nada com isso. Foi o livre-arbítrio nosso que nos traz maus governantes sobre nós, ou é o nosso livre-arbítrio baseado no temor do Senhor que nos traz bons governantes, porque está escrito, Senhor, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Eu te peço que pelo menos na minha cidade de Ouro Oeste, em todas as cidades, Pai, que nós não sejamos vítimas de nós mesmos e que nós não estejamos merecendo o juízo do Senhor através de maus governantes, mas que o Senhor esteja nos abençoando e o melhor para o povo será escolhido, Pai. Induz o seu povo, que o teu Espírito Santo venha induzir para escolher aquele que o Senhor tem um propósito nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, é isso aí, né, irmãos? Deus nos dá o livre-arbítrio. Aí, com o nosso livre-arbítrio, a gente vai lá e escolhe o pior. O que você quer que Deus faça o quê? Nada, ele deu o livre-arbítrio para o homem fazer as suas escolhas. Então, escolha bem, abra os seus olhos, ore. Irmã, política não tem nada a ver, eu canso de falar, tem tudíssimo a ver, né? Tudo a ver, tanto que o anticristo será o quê? Um homem político, gente. Aí, se você não está sabendo de nada que está acontecendo politicamente no mundo, como é que você vai saber discernir esse homem? Você não está nem aí para política e ele é um ser político. Então, preste atenção. Ô, amiga, minha amiga Cidinha, você está sumida, minha querida. Estava sentindo a sua falta. Deus abençoe, um beijo para você, um abraço do Senhor. Que a paz gloriosa de Jesus esteja em ti, amém? Louvado seja Deus. Então, preste atenção, tá? Escolha. Não seja, também assim, né? Se o povo estiver merecendo tipo, não é um castigo, sabe? Mas um acerto com Deus, Deus vai enviar o pior também. Então, peça misericórdia. Misericórdia, principalmente para prefeito, né? Que é o governante que a gente tem acesso. É ele que cuida da nossa rua, é ele que cuida da luz da cidade, é ele que cuida do posto de saúde, é ele que cuida da escola. Então, o prefeito, ele é o governante que está bem próximo do povo. Então, a gente tem que saber quem vai escolher, amém? Eu espero que você escolha bem. Então, vamos para a nossa palavra de hoje, em nome de Jesus. Está lá no livro, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 9. Vai falar do cego de nascença. Eu não sei o que Deus quer falar, talvez seja comigo mesmo, que essa palavra fala muito comigo. Por quê? Ela é a primeira palavra que eu ouvi numa igreja quando eu entrei. Tem esse detalhe na minha vida, essa palavra, ela é muito poderosa, né? Mas eu confesso que eu queria falar Israel, né, Cidinha? Porque Israel tá lá, né? Mas semana que vem nós vamos falar de Israel e tudo que está acontecendo lá para a gente se aprontar, porque Jesus está voltando. Amém? Mas vamos lá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. A tradução mais correta aqui é um homem cego desde o ventre.
Então, lá no ventre da mãe dele, quando ele estava sendo formado, lá no ventre da mãe dele, ele já estava com esse problema. Né? Acho que é por isso que essa palavra fala tanto comigo, além dela ser a primeira palavra que eu ouvi na igreja, ela ainda fala desse menino, né? Desse homem, hoje um homem que desde o ventre ele já era cego. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia! Oh, minha querida irmã Rosângela, Deus abençoe a sua vida, paz do Senhor Jesus. Minha marmita preferida aqui da irmã Rosângela. Em nome de Jesus. Então, irmãos, por que essa palavra é maravilhosa? Como tantas outras, mas olha o que ela fala aqui. Jesus estava passando, ele estava lá em Jerusalém, próximo do tanque de Siloé, que é onde eles se lavavam para subir para o templo, para fazer as ofertas, né? Para preparar o culto e tal. E ele estava ali durante a festa de tabernáculos, parece. Ele estava ali como um desconhecido, Jesus, né? Parece ali. E a Bíblia diz que Jesus viu. Foi o próprio Senhor que viu. E alguma coisa aconteceu, e os seus discípulos também perceberam que ele estava vendo aquele homem. Porque os discípulos chegam nele e falam assim, quem pecou, este ou os seus pais? Porque havia uma crença, e ainda há uma crença, né? De que se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Nem sempre é assim, irmãos. O sofrimento faz parte da vida humana. E nós temos este defeito de pensar que, quem está sofrendo é porque Deus está pesando a mão, é porque Deus está... Tem que ter uns recursos tecnológicos para nós aqui, né, irmãos? Aí o que acontece aqui? Os discípulos, a gente sempre pensa, né, que aconteceu alguma coisa de errada, que nós estamos em pecado, que Deus está pesando a mão e tal e tal. E não tem nada a ver. Não é sempre assim. Cada caso é um caso. Jesus é que está no controle de todas as coisas. Então, aqui, os discípulos perguntaram para ele, quem foi que pecou? O pai ou a mãe? Falou que ele era cego desde o ventre. Será que Deus ia colocar uma maldição num filho por causa do pai? Por causa do filho que não era. Porque ele não havia pecado, ele nem tinha nascido ainda. Você entendeu? Aí veio a palavra que me libertou. Me libertou. Porque, além de tudo, eu era espírita. Além de tudo, eu era espírita. E no espiritismo fala o quê? Que você está sempre pagando um karma de outra vida. Não é? Então o povo, eu tinha muita amizade com esse povo, óbvio. Eles achavam que numa vida anterior eu tinha feito alguma coisa com o Arthur e agora eu vim com ele desse jeito para que a gente resolvesse nosso problema aqui. Essa era a visão. Essa é a visão espírita que eu acreditava. Aí eu fui para a igreja nesse dia, ainda com esse pensamento, e eu ouvi essa palavra. Essa palavra me libertou, me tirou um fardo das minhas costas muito grande que eu carregava. Então a palavra de Deus, ela vem hoje para minha vida e para tua vida para te libertar. Não é por você, não é por causa do teu pai, não é por causa da tua mãe. Por que é que você sofre? Por que é que às vezes nós passamos por alguma dificuldade? Para que se manifeste em nós a obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como eu vejo, por exemplo, na cidade, pessoas que eram, né? O Arthur está com 23 anos, pessoas de 23 anos atrás, que não davam vida para ele. E hoje vê como é que ele tá, como é que ele faz, que ele anda sozinho, ele vai, ele se vira. As pessoas falam, isso é um milagre. Aleluia, acontece exatamente isso aqui. Isso é um milagre. Porque não era para ele ter vida, ou era para ele ficar para sempre numa cama, né? Porque o problema dele, além do autismo, era síndrome de West. E os médicos falavam que conforme ele ia tendo crise, o cérebro dele ia... Como é que fala? Ia regredindo, até ele não ser mais nada. Ele já era um bebê, não sabia nada, então ele ia regredir o que ele nem tinha ainda, né? A situação era desesperadora. E hoje o Arthur está aí, para a glória de Deus. E essa palavra foi uma palavra que eu recebi no primeiro dia que eu fui para uma igreja evangélica. Você entendeu? E nesse dia Deus me libertou do meu fardo, da minha culpa que eu carregava. Ou por conta de mim mesma nessa vida, ou por conta do que eu acreditava de vidas passadas.
Entendeu? Mas o Senhor liberta, transforma, restaura, faz nova todas as coisas. Ele não tem essa, quando você está em Cristo Jesus, de maldição de um vai para o outro. Não, é cada um com Deus, né? Mas o judeu também acreditava assim. O judeu também acreditava que aquilo lá era pecado do pai, da mãe ou dele mesmo. Por isso que ele estava sofrendo cego. E Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus e o nome do Senhor seja glorificado, né? Aí Jesus continua, porque essa história é muito linda e ela é longa, né? Ela é muito longa e Jesus fala assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então nós estamos vivendo durante o dia ainda não chegou a noite para nós. Porque nós podemos fazer as obras de Deus. Então, enquanto é tempo, faça. Enquanto é tempo, se converta. Enquanto é tempo, enquanto é dia, faça, se converta. Vá para o Senhor. Porque vai chegar o tempo que não vai ter mais jeito, né? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Jesus, quando ele fez esse milagre aqui, ele estava querendo dizer para os discípulos, ó, eu sou aquele que fez barro e que formou vocês. Eu sou aquele lá, daquele dia da formação do homem. Porque quando Deus foi formar o homem, também pegou um barro e formou o corpo de Adão, não foi? E depois tirou de Adão, da costela de Adão, tirou a Eva. Mas foi do barro que o Senhor fez o homem. E Jesus estava dando uma dica para eles aqui. Podem acreditar em mim, eu sou o Messias. Além de eu ser, porque eu vou fazer esse sinal aqui. Vou curar um cego de nascença, que é um sinal que o Messias iria fazer. E eles sabiam disso, os fariseus sabiam disso, todo o judeu sabia disso. Ele falou, eu ainda mostro para vocês que eu sou aquele que fez vocês. E porque eu vos fiz, eu tenho o poder de refazer. Aleluia, aleluia, porque só quem fez tem o poder de refazer. Você precisa de um milagre, então busque aquele que te fez, porque é só ele que pode refazer você. Você precisa de uma cura, de uma libertação, busque aquele que te criou, porque é ele que pode te refazer. É Jesus está falando isso aqui nesta manhã. Eu fiz e eu refaço. Eu fiz e eu refaço, porque eu sou o mesmo, o Deus criador de todas as coisas. E aí os discípulos tinham que entender. Ele estava fazendo um sinal que só o Messias faria, que é curar um cego de nascença. E ele também estava mostrando, eu sou o Criador. Fui eu que estava lá quando o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você imagina? Os fariseus não quiseram entender isso aí, mas os discípulos entenderam. E eles diante do homem que os fez, lá na eternidade, Jesus deu esse sinal. Então, quando você entende essa palavra, você vai falar assim, então eu posso ir diante daquele que me criou e ele pode refazer isso aqui para mim. Ele pode reconstruir isso aqui para mim. Ele pode fazer nova todas as coisas. Aleluia. E, por exemplo, a situação do Arthur era desde o ventre, porque ele nasceu com esse problema, é congênito. Ele nasceu, foi no ventre que aconteceu alguma coisa no cérebro dele, quando eu estava grávida. E agora eu venho e creio que o Senhor pode refazer, pode dar vida novamente, pode restaurar, pode fazer o que ele quiser. Aí você pode perguntar para mim, mas irmã, por que Deus não curou ele por completo? Restaurou o cérebro dele por completo? Irmãos, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Porque é que ele não fez, eu não sei. Eu só sei que se ele não fez tudo, é porque ele tinha um grande propósito. E o grande propósito dele não ter feito tudo é para minha vida mesmo e é para a vida do Arthur mesmo. Isso é livramento de muita coisa, eu entendo assim. Isso é para que eu fique para sempre nos pés do Senhor. Pode ser que se restaurasse o cérebro dele todo, ele não seria hoje o crente que ele é. Porque ele é o mais fiel de todos na igreja. Ele não falta, ele se preocupa com todo mundo, ele não perde um culto, uma oração, uma consagração. Ele não perde nada. Falou que é coisa de igreja, o Arthur está dentro. Então Deus se agrada de ver esse menino tão fiel assim.
Quem sabe se Deus tivesse restaurado o cérebro dele todo, eu estaria hoje com problemas com o Arthur. Então eu creio que Deus faz tudo perfeito. E Ele deu a vida e deu inteligência para o Arthur no que ele precisa, a sabedoria para ele no que ele precisa, para que ele viva bem, para que ele não seja uma pessoa, um vegetal em cima de uma cama, como estava programado para ele ser. E Deus entrou e fez. E na minha vida também fez um grande milagre, porque me trouxe aos pés dele. Eu que era cega, né? Cega, desviada. Então o Senhor sabe trabalhar. Acredite nisso. E eu creio que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas muito maiores que estas. Porque o Senhor faz. Aleluia. Faz o milagre na medida certa para as nossas vidas. Acredite nisso. Aí ele falou, ele fez o lodo, né? Mostrou. Tem algumas teorias que falam que esse moço não tinha nem o olho. Então Jesus fez com o lodo ali, refez o olho dele. Como ele fez lá no Éden, né? Quando o Senhor do barro fez todo o corpo do homem. Aí pegou assim e falou assim para ele, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Aquele tanque lá perto do templo que era usado para que os sacerdotes, os levitas, iam lá se lavar, se purificar, para depois subirem ao templo para oferecer os seus sacrifícios lá e tal. Então ele falou assim, vai lá e lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Voltou para onde? Não fala que ele voltou para Jesus, né? Ele saiu do tanque e já foi para casa dele. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. O povo nem acreditava. Nem acreditava que aquele homem pudesse estar vendo. O povo não conseguia acreditar. Porque o milagre que Jesus operou ali era muito grande. E todos o conheciam. Coisa linda, coisa maravilhosa é quando a gente se converte e todo mundo olha para nós e fala, mas não era aquela Roseli, aquela doida? Aí tem gente que até duvida. Fala, isso aí é fogo de palha dela. Isso é fogo de palha, isso não vai durar nada. Durou, tá durando. Quantos anos já? Nem sei. É por política que eu conto. Tá vencendo meu tempo aqui. Deve ser 4, 8, deve ser 16 anos. Aleluia. Porque todo mundo fica maravilhado quando Deus faz um milagre na sua vida. Que nem do Arthur, volta a falar do meu menino. Mas não é esse o filho da Roseli? Aquele menino que era assim, assim, assado? Então é ele mesmo que é o milagre que Deus fez na vida dele. É assim que Deus opera. É assim que Deus faz na nossa vida. E eu estou convidando você hoje para vir viver também esses milagres do Senhor. A ponto de todos ficarem maravilhados sem entender o que está acontecendo na tua vida. Nem acreditar que é você mesmo. O pessoal aqui nem acreditava que era ele. Ele tinha que falar assim, sou eu. Porque o povo não acreditava no milagre que Jesus tinha feito. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? É capaz realmente que ele não tinha olho, porque esse povo ficou muito maravilhado. Se era só um cego que não via, mas o olho estava aqui, eu acho que não teria causado tanto espanto nesse povo. Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vá ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele disse, não sei. Aleluia. Tem outro recadinho de Jesus aqui para nós. Você tem um encontro com ele, ele opera um milagre na sua vida, aí ele fala assim para você, vai se lavar, vai batizar. Vai batizar, você precisa ser batizado. Também, né? Então, nós percebemos aqui que ele foi se lavar no tanque de Siloé e foi para o outro lado, ele não voltou para Jesus. Ele já foi seguir a vida dele, né? Muitos voltam, esse aqui não voltou. Foi para a família, foi para os amigos e deixou todo mundo doido lá. Levaram ele para os fariseus, o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, entre os fariseus. Eles falaram: quem foi que fez isso para você? Aí o rapaz falou: não sei, foi um moço aí que eu encontrei. Ele fez lodo e pôs no meu olho, eu fui, me lavei, tô vendo. Eles falaram: não pode ser. Um que não guarda o sábado. Por quê? Eles tinham feito, os judeus tinham feito muitas leis para se guardar no sábado, que não era de Deus. Uma das leis era: não pode cuspir no chão. Porque já cuspir no chão, vai fazer o barro, vai lembrar o dia que Deus trabalhou para fazer o homem. Olha as loucuras. Não podia olhar no espelho, não podia dar mais que 10 passos. Olha, era um monte de leis que eles tinham colocado para o sábado, que não era de Deus. As leis dos homens. Certo? Que não tem nada a ver com guardar o sábado, aí cada um entende do jeito que for, mas eu tô te falando aqui. Existia a lei de Deus e existia a lei dos homens. E Jesus veio quebrar a lei dos homens. Ele nunca quebrou a lei de Deus, por favor. Né? Eu acho que você pode entender isso aí. Então ele estava quebrando a lei que os homens tinham colocado sobre o sábado, que é que não podia cuspir no chão, por exemplo. E tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele disse que é profeta. O que você fala? Esse que te abriu os olhos, o que você pensa que ele é? Aí ele respondeu, né, o cego, o ex-cego: é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Então chamaram os pais do que agora via. Não acredito que você é bom. Quer saber? Você não era nem cego. Não existe esse negócio aqui em Israel, não. Curar um cego num dia de sábado, fazendo lodo, você tá louco? Quem é esse que tá fazendo isso? Eu acho que você nem era cego. O milagre era tão grande, confundia tanto a mente dos fariseus, que eles nem acreditavam mais que o cara era um cego. Foram procurar os pais do cego. E perguntaram: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego, que vê agora? E eles responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, nós não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos também não sabemos. Tem idade, pergunta para ele, e ele falará por si mesmo. Olha a confusão, foram atrás dos pais, os pais morrendo de medo desses fariseus, porque eram autoridades no templo, né? Ele falou: não sei, ele é nosso filho, ele nasceu cego, agora como ele tá vendo agora, eu também não sei. Pergunta para ele já é grande, ele pode responder por ele. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque eles podiam ficar proibidos de ir para a sinagoga, né? Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu, havendo sido cego, agora vejo. Aleluia. É óbvio, irmãos, que Jesus não está falando aqui só uma cegueira visual, assim, física. É óbvio que Jesus agora também está falando de uma cegueira espiritual que as pessoas têm, que não conseguem enxergar a verdade. Mas este homem que foi tocado por Jesus, ele abriu a visão não só física, mas também abriu agora a visão espiritual, porque este homem agora era capaz de reconhecer a verdade. Qual era a verdade? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Jesus toca em nós, ele não só faz milagres físicos na nossa vida, ele também faz o maior dos milagres, que é o milagre espiritual. Fazer a gente sair da cegueira que nós estávamos e enxergar a verdade. Que é o quê? Que ele é o Filho de Deus. Que ele morreu e ressuscitou. Porque ele é o enviado dos céus. Faz sentido ele não ter o olho. É verdade, né, irmã Cidinha? Faz super sentido ele não ter o olho. Jesus fez uma massinha ali e pôs, e aquela massinha virou o olho dele, né? Aleluia! E eu tô querendo um milagre desse, porque eu tô precisando de um milagre desse. Jesus refazer aquilo que foi. Ai, depois eu vou contar pros irmãos o milagre que Jesus vai operar na minha vida, além de todos que ele já opera, em nome de Jesus. Então, queridos, Jesus veio abrir os olhos dos cegos, dar vista aos cegos, mas é só essa vista física? Nossa, não, é espiritual. Eu sempre dou o meu testemunho,
Por exemplo, quando eu me converti, além de todos esses milagres que Deus fez na minha vida, na vida do Arthur, me tirou das trevas para a luz, né? E operou milagre na vida do Arthur e tal. Eu era cega, eu não via a verdade da Bíblia. Eu falava que eu acreditava em Deus, mas eu era cega, eu ia procurar Deus em muitos outros caminhos. Por exemplo, no Espiritismo, que eu já contei aqui. E outras coisas mais. Aí, eu também era cega com relação a ser uma pessoa de esquerda, né? Eu era esquerdista, eu era petista, e eu era terrível. Mas quando eu me converti, que tirou as escamas dos meus olhos e eu pude ver a verdade, eu não pude ser mais. Eu tive que abandonar isso aí. Eu abandonei muita coisa, mas muita coisa mesmo, inclusive ser de esquerda. Por quê? Porque os meus olhos se abriram. Os meus olhos se abriram e eu pude contemplar a verdade. Quem foi que fez isso comigo? Senhor Jesus de Nazaré. Então eu comecei a entender muitas coisas que antes eu não entendia. E isso acontece comigo e com você. Com todos aqueles que se achegam a Jesus. Ele faz uma obra completa na nossa vida. Ele tira as escamas dos nossos olhos. Lembra quando Paulo estava indo atrás dos irmãos? Ele estava indo para Damasco para prender irmãos que estavam servindo a Jesus lá em Damasco. E no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos dele. Porque ele era cego, ele não via espiritualmente quem era o Senhor. Mas quando ele teve esse encontro, as escamas se abriram. As escamas caíram e ele pôde ver. O que aconteceu aqui com esse cego, além de refazer o olho, que não existia, muito provavelmente, irmãos, é por isso que causou esse alvoroço. O povo, eu acho que ele tinha um buraco nos olhos. Porque agora o povo vê ele com olho. É por isso que aconteceu esse alvoroço. É ele, não é ele, mas quem é? É ele, não é ele. Porque foi uma coisa assim muito, muito maravilhosa. Então Jesus veio e refez. Jesus vem e refaz tudo. Ele faz nova todas as coisas. Ele, ainda que seja de nascença, ainda que seja do ventre, veio do ventre esse problema dele. Mas esse problema dele foi sanado porque Jesus fez de novo. Porque ele é o Deus que fez de novo. O mesmo Deus que estava lá, fazendo o homem à sua imagem e semelhança do pó da terra, ele é o mesmo, ele não mudou e ele ainda faz as mesmas coisas. Ele ainda faz. Ele refaz. Ele transforma. Ele pode te dar aquilo que você está precisando agora. O que você está precisando agora no teu corpo físico? Ele pode refazer. Onde é que tem uma doença aí? Ele pode refazer. Ele pode entrar no teu coração, no teu pulmão, nas tuas células, no teu sangue. Ele pode nos teus músculos, na tua pele. Ele pode fazer. Mas ele vai fazer algo muito maior, que é fazer você entender o reino. Entender ele. Ei, cantalabás. Meu Deus! Manifesta-te, Senhor, com teu poder, com a tua glória, com as tuas maravilhas no nosso meio, fazendo os teus sinais. Manifesta-te, ó Deus. Aleluia. Aleluia. E a maior milagre, meus irmãos, é ele se manifestar em nós e transformar a nossa vida. Abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, que antes estavam tampados, não ouvia a voz de Deus. Agora ele é aberto, nós ouvimos a voz. A voz do que clama no deserto. Aleluia! Você crê que Deus pode fazer grandes milagres? Deus pode fazer, sim, ele vai fazer, ele já está fazendo. Porque o nome dele será glorificado sobre a face da terra. Sabe por que Deus vai fazer? Porque Deus tem misericórdia daqueles que estão perdidos. E tem gente que só vendo os sinais vão se converter. Aleluia, que você sejamos canais de sinais, viu, Cidinha? Que nós sejamos canais de sinais e maravilhas nessa terra, para que os homens vendo, creiam que Deus existe e que Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Vai acontecer, Deus vai usar os seus vasos sobre a terra, para que aqueles que não creem, vendo, creiam.
Aleluia, porque quantos você acha que creu em Jesus como Messias depois desse cego ter tido os seus olhos abertos? Você acha? A família dele toda se converteu, os amigos dele todos se converteram, todos acreditaram que foi aquele que lhe abriu os olhos, que ele é o Filho de Deus. Aleluia! E não teve fariseu endemoniado que pudesse atrapalhar isso aí, hein? Não teve. Aleluia! Aleluia! Então o injuriaram, dizendo: discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém a este não sabemos quem é. Os fariseus sempre renegando. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Olha o cego, irmão! Olha a visão que Deus deu para esse cego, a visão espiritual. Foi maravilha, tá nisso. Ele me abriu os olhos, fez tudo. Vocês continuam cegos. Vocês não querem ver. Aleluia! Glórias a Deus! Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde os tempos dos séculos nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um que nasceu cego. Como é que o homem vai fazer? Hoje tem a tecnologia, tá trazendo, né? Faz uma bola e põe, que nem o seu menino, né, Ritinha? Ele vai pôr um olho... Já colocou. Mas ele não enxerga. Ele não enxerga. Não. Mas a tecnologia vai chegar no ponto dele de enxergar. Porque o sonho do homem é ser Deus, né? Isso aqui era um milagre de fazer um novo olho. Mas o homem está tentando ser esse Deus aí. Que vai nos levar para o buraco, né? A inteligência artificial. Nós até precisamos falar sobre isso um dia, né? Que o sonho do homem é ser independente de Deus. Então, fazer um olho, não só uma prótese para colocar lá no lugar, mas também que faça ver, né? O sonho do homem é ser independente de Deus. E a tecnologia pode trazer essa independência do homem de Deus, né? Que a tecnologia pode fazer os milagres que só Jesus faz. Mas antes disso acontecer, Jesus volta, porque ele não vai deixar a sua criação ser corrompida mais uma vez, como foi corrompida na época de Noé. Nossa, isso aí dá uma boa pregação, hein, gente? A tecnologia, a inteligência artificial no fim dos tempos. Aleluia! Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Aí responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. Olha o fariseu, o cego começou a falar umas verdades na cara deles. Eles falam: você que nasceu em pecado quer nos ensinar? Porque esse pessoal, né, das altas cúpulas aí, pensa que são santos. Pensam que só eles têm contato com Deus. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-os, disse-lhe, encontrou o cego de novo, né? Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Oh, meu Deus! Você já imaginou esse encontro? O cego tá ali, ele nem estava entendendo muito, ele só entendia que ele era curado, né? E que o Jesus era um profeta, mas ele ainda não tinha entendido quem era o Filho de Deus. Aí ele fala assim: quem é ele? Aí Jesus fala assim: sou eu, tô aqui conversando com você. Oh, meu Deus do céu, olha aí que encontro maravilhoso, Ritinha. Fala pra mim, que encontro maravilhoso, você tá de frente com Jesus. E ele fala: tô aqui, sou eu. Oh, meu Deus do céu, aleluia. E disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia, na mesma hora, você vê o coração do cego, estava tão disposto, né? O coração do fariseu estava fechado, endurecido, uma pedra no lugar do coração. Mas o coração do cego estava ali, todo pronto para receber Jesus. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Olha o perigo. Olha o perigo de nós não aceitarmos a verdade. Porque vendo fisicamente, não enxergamos espiritualmente. E os que não enxergam fisicamente, enxergam espiritualmente. Este é o perigo.
Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Meu Deus do céu. Olha essa verdade aqui. Aí o pecado ainda é maior, porque ele está vendo e não quer receber. Está vendo o milagre acontecer. Está vendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ainda resiste a ele. Aí Jesus fala o quê? Agora, por isso vosso pecado permanece. Porque vocês não querem abrir os olhos espirituais para ver a verdade do Salvador. Aleluia, glórias a Jesus. Amém, queridos? Então eu creio nessa verdade que Jesus faz, que Jesus transforma, e eu creio no milagre que ele pode fazer nas nossas vidas, de refazer isso, porque ele é o mesmo, ele não mudou, ele permanece o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Por isso ele pode fazer isso. Creia nisso. Creia. O Senhor me trouxe com essa palavra aqui hoje para falar para você. Veja, olhe, veja, entenda o milagre, entenda o Senhor. Abra os seus olhos para contemplar milagres que ele já está fazendo e você nem está vendo, porque o seu coração está fechado. Mas tem milagre de Deus acontecendo todos os dias da nossa vida. Só o fato de nós acordarmos de manhã já é um milagre. O fato de nós termos com o que nos alimentar, onde dormir, onde repousar, é milagre, é providência dele para as nossas vidas. Então, agradeça pelo milagre que você já tem, que o que você precisa, Deus sabe e ele fará. Ele fará. Porque ele cuida dos seus. Acredite. E se você precisa de um milagre bem grande, irmãos, um milagre como esse aqui, creia, o nosso Cristo, ele permanece sendo o mesmo e ele vai fazer. Ele vai fazer, ele tem poder para fazer. Ele tem, porque o poder dele não acabou, não foi tirado dele, continua. Ele tem todo o poder, ele disse. Todo o poder me dado nos céus e na terra. Então creia nisso e seja feliz, busque o seu milagre em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acredite que ele está operando sinais e maravilhas no nosso meio. Aquilo que ele precisa, que você precisa, basta uma palavra. Mas se for preciso ele fazer um lodo para provar que ele é Deus, que foi ele que fez o homem, ele também vai fazer e vai fazer um novo aí para você, aquilo que você precisa, amém? Mas o mais importante de tudo isso é que os seus olhos espirituais estejam abertos para ver o Cristo de Deus, para aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E se lave nas águas de Siloé, se lave nas águas do tanque de Jesus. Esse nome, Siloé, é o enviado, né? Ele já tinha todo um negócio espiritual ali com esse tanque. Então tem toda uma mensagem aí também do tanque de Siloé. Mas se lave nas águas do enviado. Se lave e se purifique nas águas do enviado. Tenha a sua visão restaurada, a tua mente restaurada, os teus ouvidos restaurados, a tua palavra restaurada, tudo em você. Do alto da cabeça à planta dos pés, seja tudo restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Nesse nome tem poder. Amém? Beijo no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui, viu, Cidinha? 8 horas da manhã, minha querida, em nome de Jesus. Vamos ver se a gente fala de Israel na próxima segunda-feira, amém? Beijo no teu coração, gente. Querendo Deus, segunda-feira que vem, pense bem para votar, né? E escolha aquele que Deus quer colocar. Não escolha o teu, não, escolha o de Deus, que vai ser a melhor escolha. Amém?